Quer aprender mais da Palavra de Deus? Nós da 5 Pontos selecionamos a dedo os melhores livros de teologia, para te ajudar a conhecer mais de Deus e ser melhor equipado na caminhada cristã. Temos diversos livros, todos separados por temas, para você não precisar ficar horas procurando um livro sobre o assunto que te interessa. São centenas de livros, desde comentários bíblicos até fantasia cristã. Temos também Bíblias de estudo para te auxiliar no conhecimento da Palavra de Deus. Comprando pela nossa página, você ainda ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo para você. Clica no link na descrição. Deus abençoe você e sua família. Então vamos lá. Vamos dar uma palavra às esposas e depois aos maridos, seguindo a ordem do apóstolo Paulo. Paulo fala assim: esposas, sede submissas ao marido, ao próprio marido, como convém no Senhor. A ideia de submissão aqui é a parte mais polêmica e debatida desse texto. A maioria dos evangélicos hoje tem dificuldades com essa ordem. Estou falando de evangélicos, não estou falando da sociedade. Há muita gente dentro da igreja que diz assim: difícil de engolir isso aí. Então eles têm algumas saídas para isso. Uma das saídas é dizer que isso aqui é fruto de um machismo da época de Paulo, né? Da época do patriarcado, do homem ser muito machista e tal. Essa é uma das alegações, mas quem faz isso acaba desprezando a escritura como inspirada. Alguns evangélicos chegam a falar coisas loucas assim, mas não é menos comum. O que é mais comum é as pessoas tentarem dizer que tem algumas coisas que são da época, mas elas não têm que valer hoje, a gente tem que reinterpretá-las. Você diz que o ensinamento de Paulo sobre autoridade e submissão é cultural, ele não se aplica aos nossos dias. Mas é engraçado, né? Porque todo mundo fala isso da submissão, ninguém fala isso do amor do marido para com a esposa. Ninguém fala assim: maridos, amai sua esposa. Não. Cultural, irmãos, hoje em dia é diferente. Ninguém fala assim, né? Todo mundo acha bonito demais. Maridos, amai as suas esposas e não a trateis com amargura. Então o versículo 18 parece cultural, mas o 19 ninguém diz que é cultural. Esse tipo de juízo mostra que quem diz o que é Bíblia e o que é relevante sou eu e não a palavra escrita. A gente não pode ter esse tipo de postura em relação à Bíblia Sagrada. Então, eu quero que você entenda que quando Paulo falou sobre submissão, Paulo não está depreciando as mulheres. Esse é um entendimento enganoso da nossa geração. Na verdade, existe, não só da parte de Paulo, mas das escrituras em geral, principalmente no Novo Testamento, uma elevação do status social da mulher do primeiro século. O desprezo pela mulher na cultura judaica era tão marcante, que lembra que alguns homens chegam para Jesus e falam assim: posso dar carta de divórcio para a mulher? A ideia é, aí Jesus falou, a não ser que haja uma quebra com relações sexuais ilícitas, não pode fazê-lo. Aí a resposta dos discípulos é de cair o queixo, falar: então não vale a pena casar. Meu Deus do céu, tipo assim, eles queriam um casamento no qual eles conseguissem, a hora que cansasse da mulher, deixar. Só que o texto diz que quem disse isso foram os discípulos. O que isso revela? Que na época dos dias de Jesus, havia mesmo na cultura judaica, um certo desprezo para com a mulher. Existem alguns indícios de que os rabinos oravam assim: Deus, eu te agradeço por não ter nascido mulher. Que pesado, né? Que mostra uma depreciação tão grande. Isso era comum também entre povos pagãos, entre gentios. Por exemplo, os gregos tinham essa ideia de que a mulher era simplesmente um objeto, né? Uma posse. Então, o cristianismo vai quebrar com essa ideia de inferioridade ou de posse. Jesus tratou as mulheres com tanto respeito e dignidade que ele teve conversas especiais com algumas delas. Revelou uma das coisas mais bonitas de toda a história, possivelmente a notícia mais bonita de todas. Ele revelou às mulheres, para que elas contassem aos demais, dando a elas o status de anunciadoras da ressurreição. Então, o que eu quero que você entenda é que o Evangelho, ele não está dizendo um negócio aqui que deprecia as mulheres, é porque você desconhece o contexto no qual ele foi escrito. O Evangelho está ferindo a cultura e corrigindo os padrões culturais deturpados. Então, nós temos que entender submissão de uma maneira remidora, e não como depreciadora ou opressora.
Mas, para a gente entender de forma remidora, eu tenho que explicar o que não é submissão. Submissão não significa inferioridade. A Escritura é muito clara em dizer que em Cristo não há homem nem mulher, está lá em Gálatas capítulo 3, verso 28. Tanto é que, olha que interessante, no Antigo Testamento, o sinal para entrar na aliança era a circuncisão, só os meninos a recebiam. No Novo Testamento, o batismo é para homem e para mulher, para mostrar que há uma inclusividade ainda maior. Então não existe nada no Novo Testamento que deprecie o valor da mulher. Submissão também não significa obediência absoluta. Isto é, como se a mulher devesse fazer tudo aquilo que o marido quer que ela faça. Existe sempre o limite daquilo que é lícito e agradável ao Senhor. Por isso que Pedro certa vez disse, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então não significa essas coisas. Mas o que significa então, pastor? Por que a gente fala disso, de algo tão contracultural? Bem, Paulo, aqui vem uma parte importante que eu quero ensinar a você, que eu acho que a gente tem perdido isso de vista, ou pelo menos nunca refletiu sobre isso. Paulo está falando de estar debaixo de uma missão, né? Submissão significa isso, debaixo de uma diretriz. Mas a ênfase de Paulo não é de função. A ênfase de Paulo não é de posição. Paulo não está tratando de posição ou de função. Homem e mulher têm funções diferentes. Por exemplo, na Escritura, a Bíblia diz que o homem ele é líder, ele é cabeça. E a mulher tem a função de ser auxiliadora. Isso é função. Líder, auxiliadora, isso é função. Mas o texto não está falando de liderança, não está falando de ser auxiliadora. O texto está falando de submissão. O que é submissão, pastora? Submissão é uma postura. Submissão é uma postura. O que eu quero dizer é o seguinte, quando fala assim, segundo verso que a gente leu, 19, maridos amai vossa esposa, não está falando de uma função, está falando de uma postura. Enquanto você exerce a sua função de líder, ame a sua esposa. Tanto ser submissa como amar são posturas que a gente tem para com o outro. E eu quero mostrar para você como submissão não é uma postura exclusivamente feminina. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios 5, versículo 21. Diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha só, a ideia de submissão em Efésios 5, 21, não é só de mulher para com homem, mas de crentes, uns para com os outros. Deve haver uma sujeição, uma submissão uns para com os outros. Lembra, o próprio Jesus Cristo fez isso quando ele lavou os pés dos discípulos. Lembra? Ele é Senhor. O que ele fez? Ele lavou os pés para se mostrar submisso, servo. E aí ele diz no final daquele momento, olha, assim como eu fiz a vocês, façam vocês também. Então Jesus está ensinando uma postura. Agora, por que então que está sendo exigido isso só da mulher e não do homem, pastor? Que as mulheres ainda estão mordidas, né? Por que só da mulher e não do homem? Eu acho, e aqui é um acho mesmo, mas faz sentido para mim, que Paulo está focalizando em fraquezas próprias de cada parte. E eu tenho base na Escritura para pensar assim. Isto é, ele está focando nos pecados mais comuns de cada um de nós. Insubmissão é a grande luta da mulher, e insensibilidade é a grande luta do homem. Sabe, desde Gênesis, do pecado lá atrás, da queda, a gente sabe que os desejos da mulher estariam desordenados. Lá em Gênesis 3,16 diz assim, o teu desejo será para o teu marido. Essa frase significa que você vai ter desejo de controlá-lo. Inclusive, a próxima passagem em Gênesis que fala de desejo é quando Caim mata Abel e Deus se apresenta a Caim e diz assim, o teu desejo bateu a porta e você devia ter dominado ele, mas ele controlou você. Então, o desejo ali em Gênesis, a ideia de que existe uma intensividade que é descontrolada. Isso é dito da mulher. E quando homens se mostram imaturos ou omissos, não são poucas as vezes de omissão, as mulheres sentem que precisam preencher esse vácuo.
Isto é, elas não só querem exercer liderança, é que às vezes parece que não tem liderança do outro lado, pastor. E quando não tem, você preenche o vácuo, né? Desde o começo era assim. Adão foi bastante omisso. E omissão não é um pecado incomum por parte dos homens. Por isso, me parece que Paulo está orientando algo para a mulher que é difícil mesmo, mas que é necessário fazê-lo. Aí você vai perguntar assim, pastor, então se é difícil, por que Paulo não mostrou outra coisa? Por que ele falou justo disso? Eu creio que é para mostrar a beleza do Evangelho transformando a nossa vida. Mulheres submissas não é o normal. Mulheres submissas é resultado do Evangelho. É isso que eu quero mostrar para você. Transformados pelo poder de Cristo e tendo a Cristo como modelo, eu creio que as mulheres devam ser as melhores mestras dessa postura de submissão. O que eu quero dizer, mulheres, é que Deus colocou vocês que são casadas na posição de auxiliadoras, isso é posição, para ensinarem aos seus maridos o que significa submeter-se a outra pessoa. Essa é a postura de submissão. Deus parece ter colocado a mulher com esse dever de ser mestra do marido nessa área. E esse é um chamado muito bonito. Eu não quero que a gente pense nele só como angustiante, é muito bonito. Agora, é claro que ele é tão bonito que o texto vai dar uma chancela. No final do verso 18 fala, como convém no Senhor. Ser submisso convém, isto é adequado, se encaixa com a vida cristã. Então aqui a ideia do marido estar sujeito ao marido combina com a Escritura Sagrada, combina com o que o Senhor Deus diz em outras passagens bíblicas. Então perceba que não tem a ver com uma submissão compulsiva, mas tem a ver com a oportunidade de ensinar como é que a gente se sujeita a outro. Os mandamentos à mulher e ao homem são dados para que eles funcionem melhor conjuntamente, sabe? Você não consegue se mostrar sujeito aos outros, a não ser que você esteja em relacionamentos profundos. Senão a gente não se sujeita adequadamente. A beleza do Evangelho está em não fazer a submissão da mulher condicionada à atitude do marido. Mulher, você não se submete só quando ele é gente boa, porque ele nunca vai ser totalmente gente boa. E a notícia mais frustrante, nem assim, na maioria das vezes ele vai ser gente boa. Se você está casado há algum tempo, você já sabe o que eu estou falando, não é? Ele vai trazer os pecados, as fraquezas que te irritam profundamente, dá vontade de bater nele, pastor. Mas, olha que precioso, a esposa, se ela é mestra de submissão ao seu marido, ela deve fazê-lo a tempo e a fora de tempo. Quando ele a ama bem e quando ele não a ama bem. Ela deve fazê-lo porque ela foi chamada pelo Senhor Deus a ensiná-lo isso. Aí você vai dizer, pastor, muito difícil, pastor. Então eu quero ler uma frase muito preciosa que o Timothy Keller escreveu no livro dele sobre casamento. Olha que frase preciosa. Ele diz assim, você só pode ser generoso se tem algum dinheiro no banco para dar. Da mesma forma, se sua única fonte de amor e significado é o seu cônjuge, quando ele decepciona você, o resultado não é apenas tristeza, mas uma tragédia psicológica. Se, contudo, o Espírito estiver operando em sua vida, você terá amor suficiente no banco para ser generoso com seu cônjuge, mesmo que não esteja recebendo muita afeição ou bondade dele. Você precisa de crédito no banco, entende? Para você fazer isso, você precisa recorrer àquele que te dá o poder para esse tipo de gesto. É por isso que eu falei que eu não estou falando só de casais que se dão bem. Tem muito casal lá fora que se dá bem. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de expressar o que o Evangelho pode fazer na vida de duas pessoas diferentes. Ao ponto da mulher, não por suas próprias forças, mas pelo poder do Espírito, se sujeitar ao seu marido, quando ele a ama bem e até quando ele não a ama bem.